Boa noite. Boa noite. Mudanças climáticas extremas estão afetando gravemente o estado do Rio Grande do Sul. Chuvas incríveis causam enchentes e alagamento nas cidades, o que causará problemas socioeconômicos no estado. Na segunda-feira, do dia 29 de abril, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho quanto ao alto nível das chuvas no estado do Rio Grande do Sul. Bom, primeiramente, não resta dúvidas que a tragédia do Rio Grande do Sul acontece principalmente pelo fato de o estado estar localizado em uma região pouco acima do nível do mar. Além disso, é fundamental entender que pelo fato de o estado estar localizado em uma área que apresenta um vale de montanhas e, consequentemente, uma bacia hidrográfica, a água que chove do topo das montanhas supostamente deveria escorrer até o centro do vale, ser absorvida pelo solo e entrar nos lençóis freáticos. Porém, no Rio Grande do Sul acontecendo justamente o contrário. A água que chove e supostamente deveria ser absorvida fica presa no topo das cidades, o que gera as enchentes. E aí fica o questionamento: por que tantas chuvas? Por que todo esse volume de água? E por que nessa época do ano? Essa não é uma época do ano comum para todo esse volume de água. E não resta dúvidas que isso acontece devido ao aquecimento global, que gera todos esses eventos extremos e essas mudanças climáticas causadas pelos seres humanos. O governo do Rio Grande do Sul declarou estado de calamidade pública. As mortes causadas pelas enchentes já superaram as de 2023, além de que mais de 160 mil pessoas estão desabrigadas em estado de vulnerabilidade social. Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, descreve a situação como cenário de guerra no estado. De mobilizar forças, o governo inteiro, para essa superação de um cenário de guerra. Sim, é um cenário de guerra no estado. E como cenário de guerra vai ter que ter o tratamento também do pós-guerra. Por isso a vinda do presidente vai ser muito importante para dar consciência situacional, a situação de achar soluções excepcionais como isso vai medir. Não é hora de procurar culpados, não é hora de transferir responsabilidades. A gente vai ter que trabalhar à altura do que o momento histórico nos exige. A gente tem que estar à altura do que a história nos exige no presente. Isso é fundamental. Eu percebo esse sentimento. Especialistas afirmam que a tragédia poderia ter sido evitada. Não há dúvidas que não se deve chamar tal acontecimento no estado do Rio Grande do Sul de tragédia, mas sim de negligência e crime por parte dos governantes à situação já prevista anteriormente. No ano de 1941, já havia ocorrido uma tragédia semelhante à de 2024 no Rio Grande do Sul. Tal tragédia fez com que a capital Porto Alegre criasse um sistema de proteção contra enchentes, visando garantir segurança contra futuros acontecimentos similares. Porém, no ano de 2024, tal sistema de proteção não foi eficiente, devido ao fato de os governantes não realizarem a manutenção e renovação de tal sistema. Isso ocasionou uma tragédia ainda pior em relação à do século passado. É fato que tal tragédia do Rio Grande do Sul aconteceu principalmente por fatores climáticos contemporâneos, como o aquecimento global, impulsionado pelo desenfreado efeito estufa causado pelos seres humanos, o que apenas agrava a situação do Rio Grande do Sul e, consequentemente, além disso, outras regiões e outros países do mundo. Quando as enchentes chegarem ao fim, o estado do Rio Grande do Sul terá que enfrentar grandes consequências socioeconômicas, diz especialistas. A tragédia do Rio Grande do Sul não será encerrada quando o volume de chuvas e de enchentes diminuírem, devido a problemas que serão gerados economicamente. Estima-se que o prejuízo econômico do estado será de aproximadamente 10 bilhões de reais, causado por destruição da área urbana e prejuízos no ramo do comércio e mercado. Além disso, é fato que a tragédia não tem apenas consequências econômicas. O estado e sua população terá que enfrentar crises e problemas ligados à vulnerabilidade social, sendo necessário um longo tempo para se recompor. A tragédia soma 151 mortes e mais de 1.000 pessoas feridas ou desaparecidas. O acontecimento já atingiu aproximadamente 2,1 milhões de pessoas, com 441 cidades atingidas, entre elas, principalmente Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Caxias do Sul,
Cruzeiro do Sul, Esteio, São Leopoldo e a capital Porto Alegre. De acordo com especialistas, doações e campanhas de incentivo a ajudas ao Rio Grande do Sul são fundamentais para a sua recuperação. Por todo o país é estimado que já foi arrecadado mais de 100 milhões de reais em doações via Pix. Essas doações são essenciais para reerguer as atividades do Estado. Além disso, as doações de comida e roupas realizadas e organizadas pelos cidadãos do Rio Grande do Sul demonstram uma força e empatia dos gaúchos em ajuda ao próximo. A população do Rio Grande do Sul pede socorro, em meio a estados de calamidades públicas. Por isso, é essencial que se doe alimentos, comidas e ajudas financeiras por instituições como os Correios de forma gratuita, sempre com a doação em bom estado, além de que pode-se doar via Pix. O Jornal X termina aqui. Esperamos que o estado do Rio Grande do Sul se recomponha e prospere. E, se puder, lembre-se de fazer suas doações e ajudar o próximo. Desejamos uma boa noite a todos. Boa noite.